Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos a sessão de julgamento do dia 10 de maio de 2024. Estão presentes a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora. Eu, Isabel Amil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, representante fiscal, doutor Antônio Tortello. Aviso que essa sessão está sendo gravada e também registro a presença das patronas para a realização de sustentação oral e acompanhamento de julgamentos, doutora Claudine Malzoni, doutora Daniela Franolovic e doutora Renata Souza. Bom, dando início aqui aos processos, então, iniciamos pelo 40.72950, Motopar Indústria, processo de relatoria do doutor Silag. Doutor Silag está presente aqui. A doutora Daniela, aliás, doutora Claudi, para a realização de sustentação oral. Então, doutora Claudi, o doutor Silag fará uma breve apresentação do caso e depois eu passo a palavra para a doutora. Tá bem? Pois não, tá bem. Desculpa, posso começar? Sim, doutor Silag, com a palavra. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário e de ofício que está retornando de julgamento da Câmara Superior apenas para que estritamente se examine uma questão. Inclusive, aproveito para alertar que o doutor Flávio Arantes encontra-se impedido nesse voto, nesse processo, nesse julgamento, uma vez que foi, por coincidência, ele o juiz que proferiu o voto condutor da decisão da Câmara Superior. Então, em sessão de 26 de setembro de 2023, a Câmara Superior decidiu que, com relação à decisão que havia sido proferida por Câmara Julgadora, a Câmara havia... desculpa, a decisão recorrida naquela ocasião de Câmara Julgadora havia reduzido a alíquota. Só um instante, por favor. Desculpem, só mais um instante. O auto de infração ele contém duas acusações e com relação à segunda acusação de recebimento e estocagem de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea, para a qual havia sido aplicada a penalidade do artigo 85, inciso 3, a linha A, havia sido aplicada originalmente a alíquota de 70%, considerando que a autuada era a responsável pelo transporte das mercadorias. E a decisão recorrida havia entendido não ter sido comprovado que a autuada havia realizado o transporte das mercadorias e, nesse sentido, havia reduzido a alíquota de 70% para 50%. E a decisão da Câmara Superior entendeu que a decisão recorrida
carecia de fundamentação para essa redução da alíquota, ou seja, não havia comprovado efetivamente que a autuada não havia transportado as mercadorias. Então, aquela decisão havia sido, a decisão foi no sentido de os autos retornarem para uma câmara julgadora para que fosse examinada exclusivamente essa questão, ou seja, se a contribuinte havia sido responsável pelo transporte das mercadorias ou não. Então, nesse sentido, é que os autos retornam para julgamento e foi distribuído para mim para relatar os autos e proferir uma decisão. Bom, acho que é o suficiente, que depois, maiores detalhes, eu apresentarei no meu voto. Obrigado. Obrigada, doutor Silag. Doutora Claudi, com a palavra. Obrigada, doutora Isabel. Bom dia a todos. Apenas para contextualizar o caso, esse auto de infração, ele contém 2 itens. O primeiro item é acreditamento indevido de ICMS devido à aquisição de mercadorias de uma empresa fornecedora declarada idônea. O segundo item é recebimento e estocagem dessa mesma fornecedora declarada idônea. Então, o primeiro item são 2 infrações decorrentes uma da outra. A decisão da DTJ foi no sentido de manter o item 1, a integralidade, cancelar os itens 2.1 a 2.18 e reduzir a multa dos itens 2.19 e 2.25 em 50%. Então, o que foi reduzido nesse caso foi a multa em 50% do item 2 para os subitens 2.19 e 2.25. Essa decisão da DTJ foi mantida pela Câmara Julgadora do TIT, e em recurso especial, a Fazenda pediu em preliminar que fosse anulado por conta de que, para que se manifestasse a Câmara Julgadora, se essa multa deveria ser reduzida para 35%, diante da nova redação dada pela Lei 16.497. A Câmara Superior acolheu essa preliminar da Fazenda, e é por esse motivo que voltou para a Câmara Julgadora, só para se manifestar, só para apreciar a questão da redução da multa para os subitens 2.19 e 2.25, se é uma redução de multa de 35%, ou se ela mantém para 50%. É esse o ponto. A questão hoje julgada é apenas essa redução para esses itens, certo? Da multa. Então, o que a gente está pedindo, eu sou pela contribuinte, é que realmente seja aplicada a nova lei, a nova redação dada ao artigo 85, inciso 3, a linha A, pela Lei 16.497 de 2017, que realmente reduziu diversas multas e passou a redução da multa de entrega e estocagem de mercadoria para 35%. Então, o julgamento, hoje, a Câmara deve aplicar de ofício essa redução de multa de 35%. Mas, se ainda não for aplicado essa redução, existe a possibilidade de aplicação do princípio da absorção. Na verdade, esse princípio da absorção já foi aplicado pela DTJ para cancelar parte do item 2, da infração do item 2, mas agora eu também peço para que seja aplicada na integralidade o princípio da absorção, tendo em vista que essas 2 infrações, do item 1 e do item 2, são decorrentes uma da outra. A empresa precisou adquirir as mercadorias para fazer o creditamento do ICMS. Então, se não for reduzida a multa de 35%, na verdade, eu peço para ser aplicado o princípio da absorção e
cancelar a integralidade do item 2 do auto de infração, certo? A questão é multa, excelências, é multa e, por hora, é isso que é para ser julgado. Essas são as minhas razões, eu peço o deferimento dos meus pedidos. Doutora Claudi, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade e devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado, eu cumprimento também a patrona. Só vou fazer dois esclarecimentos com relação à sustentação oral da patrona. Não sei se eu não entendi corretamente, mas para mim ela deu a entender que a Câmara Superior havia determinado que se reduzisse a alíquota para 70%, de ofício para 35%. Na verdade, a determinação da Câmara foi no sentido a Câmara Superior foi no sentido da Câmara Julgadora examinar essa questão da aplicação da penalidade de 70% ou 50%, conforme a Câmara Julgadora examinasse a documentação a ser o fato probatório e chegasse à conclusão que o contribuinte foi responsável ou não pelo transporte da mercadoria, ou seja, não foi nada determinado de ofício e, levando-se em conta que realmente houve o advento da Lei 16.497 de 2017, que alterou, reduziu essas duas alíquotas, então, em vez de 70% e 50%, elas passaram para 50% e 35%. Mas, de qualquer forma, trata-se de, no caso, seria aplicar não 70% ou 50%, mas 50% ou 35%. Mas, de qualquer forma, trata-se de se verificar se o transporte das mercadorias foi realizado pelo contribuinte ou não. E com relação a outros pedidos, como o da absorção, não se encontra no âmbito do que vai ser julgado agora, levando-se em conta o estritamente determinado pela Câmara Superior. Nesse sentido, eu vou ler apenas alguns trechos da decisão da Câmara Superior. Adota a representação fiscal, abre aspas, adota a representação fiscal, alega em sede de preliminares a nulidade da decisão ACO por falta de fundamentação, especificamente em relação ao seu argumento para o restabelecimento do percentual original da multa, que havia sido reduzido de 70% para 50% pela decisão de primeira instância. Conforme se vê, de fato, a questão não foi analisada pela decisão ACO, ressaltando que a multa não foi reduzida com base no artigo 527-A do regulamento, mas sim em razão de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 85, inciso 3, a linha A, 36.374, vigente à época. Desta forma, tendo sido o pedido de restabelecimento da multa original regularmente ventilado no recurso de ofício, não havendo fundamentação sobre a matéria no acórdão recorrido, resta caracterizada a falta de fundamentação sobre a matéria. Diante do exposto, conheço da preliminar de falta de fundamentação da decisão ACO em relação à redução da penalidade aplicada no item 2 e determino o retorno dos autos apenas para o complemento do julgado em relação à matéria. Diante da revisão do débito ocorrida em razão da nova redação dada ao artigo 85, inciso 3, alineada à Lei 6.374, pela Lei 16.497, conforme já descrita, inclusive notificada a autuada conforme folhas tais, deverá a Câmara decidir pela penalidade aplicável de acordo com o débito revisto, ou seja, decidir entre os percentuais de 35% ou 50% de multa e não 50% e 70%, conforme constou do auto de infração antes da revisão do débito, deixando clara esta circunstância na decisão. Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário, a ele dou provimento para determinar o retorno dos autos à instância ACO para complemento do julgado em relação ao recurso de ofício e fica sobrestado o julgamento dos recursos em relação às matérias de mérito. Muito bem, indo ao julgamento, depreende-se do relatório de apuração, as folhas tais, que o imóvel do estabelecimento, do suposto
emitente das notas fiscais, remetente das mercadorias, era uma casa geminada, adequada para utilização como residência, incompatível com a movimentação de 2.767 toneladas de chapas, barras, vigas, perfis, tubos e outros materiais, no período de 6 meses de operações compreendidas pelo presente auto. Por outro lado, é inequívoco que a autuada recebeu e estocou mercadorias conforme a própria reconheceu em sua defesa. Portanto, as mercadorias tiveram origem em estabelecimento diverso daquele consignado nas notas fiscais. Em parecer sobre recurso de ofício, a representação fiscal asseverou não haver dúvidas quanto ao fato de que o estabelecimento indicado nos DANFs não fora o remetente das mercadorias. Conforme se extrai da manifestação fiscal, a autuada eximiu-se de informar o responsável pelo transporte das mercadorias e não provou que o transporte não foi feito por ela. Entendo estar com razão a representação fiscal ao defender que o acervo fático probatório acostado aos autos leva à irremediável conclusão de que o transporte das mercadorias foi realizado pela autuada. Se o emitente dos documentos fiscais jamais existiu no local indicado como do estabelecimento, não comprovada a sua existência, esta não poderia ter meios próprios de transporte, tampouco contratar a prestação de serviços de transporte. Os documentos fiscais desclassificados pelo fisco não fazem prova a favor da autuada oponível ao fisco. Ademais, as notas fiscais inidôneas não apresentam quaisquer informações relativas ao transporte das mercadorias, conforme reconhecido na decisão singular, em seu item 22, as folhas 390, em clara infringência ao artigo 184 do regulamento. Acrescenta-se que, a despeito de ter sido notificada, a autuada deixou de indicar o responsável pelo transporte das mercadorias, não tendo comprovado minimamente que o transporte não teria sido feito por ela mesma. Diante de todos os fatos e provas carreados aos autos, resta incontestável que o transporte das mercadorias foi realizado pela própria autuada, não tendo esta sequer tentado provar o contrário. Assim, a multa original foi corretamente aplicada, equivalente a 70% do valor das operações. Destaca-se, porém, ter sido deferido o pedido de revisão de débitos da autuada, em razão da alteração na redação legal do dispositivo acima pela Lei 16.497 de 2017, sendo elaborado o novo DDF, as folhas tais, para reduzir a penalidade aplicada para 50% do valor da operação, conforme a nova redação dada ao artigo 85, inciso 3 alineada, à Lei 6.374. Desse modo, restando caracterizado que o transportador foi a própria destinatária autuada, deve ser aplicada a multa correspondente a 50% do valor da operação, conforme a nova redação dada ao dispositivo supracitado. Em face de todo exposto, julgando estritamente determinado pelo acórdão prolatado pela Câmara Superior, no que tange ao recurso de ofício, concedo-lhe provimento, reformando a decisão recorrida quanto ao item 2, para aplicar-lhe, na parte remanescente, a multa correspondente a 50% do valor da operação, conforme a nova redação do artigo 85, inciso 3 alineado, da Lei 6.374. Esse é o meu voto, senhora presidente. Parabenizo o doutor Silag pelo voto, pela análise do processo. Representação? Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a doutora Claudi, que fez a sustentação oral nesse processo, bem como o doutor João Silag, que é o relator, né, desse processo. Não tenho nada a acrescentar ao brilhante voto exarado aqui pelo doutor João Silag. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada a representação. Bom, eu deixo a palavra aberta, então. Bom dia a todos, na pessoa da nossa presidente, cumprimento também os advogados presentes. Eu parabenizo tanto a doutora Claudi quanto o doutor João Carlos, só deixando ressaltado, né, o ponto que o doutor Silag levantou, né, que nós estamos restritos ao que a Câmara determinou, não dá para rever a matéria. Então, é o ponto que o doutor Silag falou mesmo, que a gente só tem que se ater a isso. E eu o acompanho, presidente. Perfeito, obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Flávio está impedido. Sem outras considerações também, porque é exatamente isso, eu estava lendo aqui a decisão da Câmara Superior.
voltou bem restrita e no ponto que o doutor Silag bem analisou. Então, eu também acompanho. Deixa eu só voltar para a página aqui. Senhora presidente, Precisa registrar? Não. doutora Isabel, Sim. eu estou procurando aqui, eu só estou na dúvida no registro, porque eu preciso registrar também o recurso ordinário. Eu estou em dúvida como é que eu vou registrá-lo. Eu acho... peraí, como é que ele estava... Como é que ele foi registrado? É Deixa isso eu que eu abrir aqui. estou procurando também. Deixa eu abrir aqui como ele foi registrado. Peraí. Estamos juntos na dúvida, doutor. Vamos lá. E agora? Achei aqui. Ele foi registrado como o recurso ordinário conhecido e não provido. Interessante que o recurso de ofício, ele não consta registro do recurso de ofício, né? Só os votos. Eu estou procurando a decisão. Está nas folhas 593. Obrigado. Acho que é essa, né? Decisão 593. Isso. 12ª Câmara, não é? Isso. Então, veja lá, olha que interessante como ficou. Recurso ordinário conhecido integralmente não provido, o recurso de ofício não tem o resultado. É verdade. Então, Mas acho que agora... Acho que tem que se levar em conta os votos, Desculpe. né? Apesar de não ter sido. Eu acho... Não, desculpa, o recurso de ofício nós estamos julgando agora. Então, mas teria que aparecer aqui, né? Não, eu estou só falando em relação ao registro. No registro dali de folha 593, se descer mais um pouco a folha, vai aparecer lá que o recurso de ofício conhecido integralmente e não provido também. Mas é o voto, né? Mas tem 3 votos ali, né? Não, sim, não, é só uma curiosidade minha, não é? Ah, Não tá. que isso, é só eu que estou curiosa com isso, porque normal, teria, em tese, No né? Teria que... cabeçalho ali não aparece nada, né? Mas isso em algum lugar está registrado no sistema, né? Que assim, aqui escapa um pouco o que a gente está habituado a ver, mas ok, vamos lá. Então, o recurso ordinário Não provido, né? Não provido. Não provido. Conhecido integralmente não provido. Isso. Mas espera aí, essa redução espera um pouquinho, essa redução que foi dada foi de ofício da decisão anterior ou foi requerido pelo contribuinte? Porque se foi requerido, aí tem que ser parcial provimento, né? Verdade. Mas é que a decisão da Câmara Superior determinou o retorno dos autos para complementação do julgamento em relação ao recurso de ofício. Sim. Deixa eu só ver como é que está aqui. E o recurso de ofício pedia restabelecimento da alíquota de 50% para 70%, ou de 35% para 50%. Então, doutor, vamos fazer o seguinte, acho que talvez para não dar confusão, mantém como foi registrado, e aí vai dar... de ofício provido. Isso. E aí dá provimento ao recurso de ofício. Porque todas as outras matérias estão sobrestadas lá no recurso especial. Exato. Esse é o primeiro processo, né, gente? Sim, motopar. É porque eu tô falando, não está registrado ainda. Para mim não está aparecendo. Também. Bom, já registrei. Ah, tá. Agora apareceu.
Então, recurso ordinário não provido e recurso de ofício provido. Agora, o doutor Flávio já registrou. Bom, então... habilidades, quórum. Votação. Muito bem. Então, doutora Claudia, o processo 40.72950, o recurso ordinário foi conhecido. O recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício foi conhecido e provido, nos termos do voto do doutor Silag. Tá bem? Ok. E agora, só um procedimento interno. Vai ser novamente encaminhado para a Câmara Superior, porque está sobrestadas as razões de recurso especial. É isso? Isso. Certo. Tá bem? Tá certo. Muito bem, então, doutora. Deixa eu encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Pronto. Agora, encerrou. Tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, agora o próximo processo é 41.48.132, Baelocker, processo de relatoria da doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, está presente a doutora Daniela para a realização da sustentação oral. Doutora Daniela, bom dia. Vai ser feita, a doutora Maria Helena vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora, tá bem? Bom, são duas infrações. O período é agosto de 2017 e dezembro, abril de 2018. Então, a primeira infração é cobrança do ICMS em face do não lançamento do valor de imposto a pagar na EFD, no quadro débito do imposto, nas operações de entrada de gordura suína adquiridos de uma fornecedora, a FRS. E a segunda infração é o creditamento indevido em decorrência da escrituração do imposto indevidamente destacado nas notas fiscais de operações internas de entrada de gordura suína no estabelecimento. É relativo ao mesmo período. Houve defesa, manifestação fiscal e a decisão de uma instância manteve integralmente o auto de infração. E agora foi interposto o recurso ordinário e agora foi distribuída a minha relatoria para prolação de voto e inclusão em sessão de julgamento. Basicamente isso, senhora presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutora Daniela, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigada pelo relatório, doutora Maria Helena. Na verdade, a doutora Maria Helena já teve a oportunidade de julgar um caso idêntico na quarta Câmara, mas eu vou estender aqui os esclarecimentos que fiz na época, né, porque é um caso realmente idêntico de outro fornecedor dessa vez. Então, as duas infrações, elas são correlatas, né? Então, no primeiro item se cobra o ICMS, que seria diferido no momento da entrada dessa gordura no estabelecimento da Baelocker e o creditamento que foi considerado indevido por conta do destaque na nota do fornecedor. Só para contextualizar um pouquinho, a Baelocker é uma empresa que faz aditivos químicos. Um dos principais insumos que ela adquire é a gordura animal, seja suína, seja bovina. No processo industrial dela, né, na fabricação dos aditivos que ela faz, quando ela adquire a gordura, ela precisa adquirir uma gordura já filtrada, limpa, com um determinado percentual de acidez. Não é qualquer gordura que se adquire, né? Ela não pode adquirir uma gordura bruta, recém-extraída do animal e colocar dentro do processo produtivo dela, porque isso, assim, inviabiliza todo o processo produtivo dela. Então, tudo que ela recebe de gordura precisa necessariamente ter passado por esses processos de industrialização, ainda que mais básicos, né, de clarificação, filtragem, ela necessariamente precisa receber o material já
pronto para utilização no processo industrial. E o que o fisco vem, né, essa não é a primeira nem única autuação dela, de idêntica acusação. O fisco vem alegando que todos esses fornecedores, inclusive a SFRS, eles não poderiam ter destacado o ICMS na nota porque o imposto seria diferido para o momento da entrada no estabelecimento industrializador. E o fisco, e os senhores podem até consultar o relatório fiscal, né, as agências fiscais, elas fazem um relatório muito simplório, sem qualquer explicação. Dizem simplesmente que não se aplica a regra de diferimento porque, ainda que o fornecedor tenha feito algum processo de industrialização nessa gordura, não houve modificação da natureza do produto, quer dizer, não deixou de ser gordura, né? Ainda que eles tenham feito um processo de clarificação, filtragem, esses processos industriais que fazem um refino da gordura, isso não seria suficiente para parar o experimento, né? Enfim, encerrar o experimento, obrigada, fugiu a palavra. Então, o relatório fiscal, ele simplesmente coloca a coisa dessa forma. E redime o imposto da Bayer Locker e glosa o crédito que ela tomou por conta do destaque do ICMS na nota desse fornecedor, da FRS. O que nós vemos sustentando, né, e já foi acolhido tanto pela segunda Câmara, pela quarta Câmara, pela oitava Câmara no ano passado, né, ainda com outra composição, mas no final do ano passado houve esse julgamento na oitava Câmara, é de que, em nenhum momento, né, a Fazenda se preocupa em verificar ou demonstrar que não houve, de fato, uma situação de quebra de diferimento. Né? E nós sabemos muito bem, né, nós que aqui estamos militando no TIT há muitos anos, sabemos muito bem que operações como essa aqui, que é sempre originada na Operação Cerco Virtual, as operações da Fazenda, elas são muito robustas em termos de provas. Quando se pretende indicar que houve ou não houve uma situação de quebra de diferimento, como na Operação 13 Listas, metal pesado, a Fazenda vai atrás dos tickets de pedágio, a Fazenda vai atrás dos maquinários que tem no estabelecimento do fornecedor, tudo para demonstrar, olha, esse fornecedor não pode fazer industrialização. Ou analisa a informação fiscal do fornecedor e diz, olha, esse fornecedor aqui nunca mandou esse produto para a industrialização por terceiros. Nós sabemos como a Fazenda se comporta em operações, né? E para a gente que é advogado, a gente sabe quão difícil é de defender quando essas operações são muito bem feitas. Nesse caso aqui, não é o que nós verificamos, né? Em nenhum momento a Fazenda teve esse cuidado de se certificar sobre a outra ponta da operação, que eram os fornecedores. Essa fornecedora especificamente, a FRS, ela tem inclusive uma solução de consulta que fala sobre processos de industrialização que ela faz ou faz por terceiros e na qual a própria Fazenda certifica de que sim, há quebra de diferimento, né? E a própria Fazenda também fala que processos simples de industrialização, como eu mencionei no começo, né? A clarificação, a filtragem, secamento, são processos que são suficientes para quebrar o diferimento do ICMS, ou seja, se o ICMS foi quebrado lá no nosso fornecedor, nessa empresa FRS, como se exigir que o ICMS seja cobrado da Bayer Locker, né? A Bayer Locker, ela não tem, as autuações mais recentes dela são todas com essa mesma cara, né, com essa mesma acusação. E, né, o Tite vem se posicionando de uma forma muito firme, no sentido de que o fisco não está, né, livre de demonstrar, de trazer a prova de que houve uma situação de quebra, não houve uma situação de quebra de diferimento, né? Inclusive, nós... Em um dos acordos, o acordo que foi da oitava Câmara no passado, foi justamente o fundamento mais forte do acordo, foi justamente dizer, poxa, o relato circunstanciado é precário, é simplório, ele não explica nada, ele não diz por quê, ele não justifica por que o diferimento se aplica aqui, né? E é exatamente o mesmo relatório circunstanciado, não se muda nenhuma vírgula, só se muda o nome do fornecedor.
Então, nesse ponto, eu gostaria só de chamar a atenção dos senhores mesmo para essa solução de consulta específica desse fornecedor. A Câmara, a DTJ, afastou a aplicação dessa solução de consulta sob o fundamento de que uma solução se aplica somente ao consulente. Mas no caso em que se trata de consulta sobre diferimento, nós sabemos que isso não afeta só o consulente, afinal, isso vai afetar aqueles que adquirem, né, a mercadoria, justamente porque aquele fornecedor em que houve a quebra de diferimento sob a resposta da fazenda, ele vai destacar o imposto. Então, a Bailocker, que no caso recebe a nota com o destaque de ICMS e com uma solução de consulta que diz que o imposto tem que ser destacado, ela não tem outra razão, outra conduta a tomar, senão fazer o crédito do imposto, né? E não fazer o pagamento de imposto diferido. Então, são esses pontos que nós gostaríamos de levar. Tem mais algum que você se lembra, Lê? Eu acho que só para reiterar, assim, é uma posição muito constante do TIT nesse aspecto, porque são decisões, os autos de infração não têm sido mantidos, que foram lavrados, não é uma empresa que tem uma recorrência de autos de infração, são autos de infração somente dessa matéria, com relação à quebra de diferimento, e todos eles aí têm sido acolhidos, né, a pretensão do contribuinte dentro do TIT. Então, nós até juntamos nos memoriais os acórdãos que já foram proferidos na segunda Câmara, na quarta Câmara, que já tem mais de um é da relatoria da doutora Maria Helena, outro do doutor Argos, mas que a doutora Maria Helena participou do julgamento, e um da oitava, como a doutora Daniela colocou. Então, acho que é esse ponto, né, uma postura muito firme, como a doutora Daniela colocou do TIT, mas também muito constante e unânime, né, nesses julgamentos que têm sido proferidos sobre a matéria. Obrigada. Obrigada. Abri um monte de tela aqui, desculpe. Doutora Daniela, parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Eu devolvo a palavra para a doutora Maria Helena. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Daniela, pela objetividade. Realmente, esse é um tema recorrente. Na outra Câmara, nós apreciamos por 2 vezes. O que altera os autos de infração são os períodos, mas a matéria é exatamente a mesma. Os relatórios circunstanciados parece que é um cola e cópia, e o que tem mesmo é uma falta de comprovação mesmo. Então, eu vou resumir meu voto. São vários argumentos que tem no voto, então eu vou falar, resumindo, argumentos, né, do recurso ordinário, então eu vou me ater, tentar ser breve. Primeiro, em relação à alegação de nulidade, eu afasto, porque o lançamento está regular, foram observados as condições do artigo 142, tanto que do CTN, tanto que a recorrente ela apresentou defesa, recurso, se defendeu regularmente, impugnou exatamente a matéria do auto de infração. Também eu afasto o argumento de nulidade em relação à falta de comprovação de que o lançamento passou pela Comissão de Controle de Qualidade, conforme portaria CAT 115. O controle de qualidade é um procedimento interno da Secretaria da Fazenda, né? E a portaria 115, ela é dirigida às autoridades responsáveis pela lavratura do auto. Então, não existe na referida portaria qualquer previsão de que haja participação do contribuinte no processo. Então, por conta disso, esse já é inclusive o entendimento reiterado deste tribunal, eu também afasto o argumento de nulidade nesse ponto. Também eu afasto o argumento de que tem duplicidade de cobrança, pois as infrações são distintas. De um lado, o primeiro item é a exigência do recolhimento de imposto, e no outro é a glosa de crédito indevido, tá? Por fim, também eu não acolho o argumento de inexistência de fundamento legal de que o deferimento previsto no artigo 383 foi introduzido por um decreto, mas esses decretos, eles exatamente regulamentam o artigo 8º da lei, né, 63/74/89. Então, eles regulamentam, eles não colocam, não criam nova hipótese de incidência. Então, em relação aos argumentos de nulidade, eu afasto.
Em relação ao mérito, bom, a recorrente, ela afirma que no decorrer de todo o processo, o fisco não demonstrou a possível quebra do diferimento do fornecedor, bem como não mencionou se o fornecedor possuía condições físicas de realizar a industrialização, né? Bom, a decisão de primeira instância, nesse ponto, ela se limita a dizer que não existe a necessidade de verificações maiores na fornecedora, pois a decisão normativa CAT 2 de 2013 não considera quebra de diferimento a realização de possíveis processos físicos ou químicos. Então, ela também sustenta que o fisco interpretou corretamente a legislação e dispensa a realização de qualquer diligência, fala que está tudo ok. Mas o ponto central da discussão é exatamente a precariedade da autuação, no sentido que não há prova de que o fornecedor, né, da recorrente realizou a industrialização. Essa prova, eu entendo, né, como eu já me manifestei em processos anteriores, que cabe ao fisco, não à recorrente, né? De novo, o julgador de primeira instância se limita a sustentar. Não existe a necessidade de novas verificações ou diligências para verificar eventual procedimento dentro da fornecedora. Bom, como bem relatado no recurso ordinário, o fornecedor emitente, né, das notas fiscais, ele possui estrutura física compatível com a eventual industrialização de gordura animal antes da venda recorrente. Então, por essa razão, caberia ao fisco, e ao fisco, né, tão somente ao fisco, averiguar em loco para a comprovação ou não da falta da industrialização alegada. A própria representação fiscal, nas contrarrazões, ela lista tudo que o fisco juntou para fundamentar o auto de infração. Então, tem relatório circunstanciado, demonstrativo de apuração do imposto cobrado, transcrições de notas fiscais, livro-registro de entradas, guias de informação, notificação e resposta do contribuinte consta fiscal. Então, quer dizer, não foi realizada nenhuma prova. E esses documentos, ao meu ver, não são aptos a justificar que não houve quebra do diferimento, tá bom? Assim, se o fornecedor emitiu a nota fiscal, destacou o ICMS, presume-se que houve a industrialização, exatamente como dispõe o artigo 383. Afirmação esta que não pode ser afastada no caso dos autos por falta de comprovação. Um outro ponto importante é que o fornecedor ele tem uma resposta à consulta específica sobre o tema, né? E a recorrente ela faz menção e nessa resposta da Cefaz ao referido fornecedor está expresso, ó, na hipótese de o sebo animal ser adquirido para mistura com óleo de soja, recuperado, originando após processo industrial um novo produto, ainda que em estabelecimento de terceiros, por conta de ordem do autor da encomenda, ocorre o encerramento do diferimento, nos termos do inciso 3 do artigo 383, na entrada do sebo animal no estabelecimento do adquirente, autor da encomenda. Então, nesse ponto, inclusive por existir uma resposta específica ao fornecedor, eu acho que cai por terra a manifestação, a argumentação da decisão de primeira instância de que não precisa, né, de prova para fundamentar a manutenção do auto de infração. Assim, eu entendo que não há que se falar em obrigatoriedade do recolhimento do imposto pela recorrente, e também o que legitima também o aproveitamento do respectivo crédito. Diante disso, diante da precariedade das provas, quer no tocante à quebra do deferimento, que é o item 1, quer em relação à manutenção do deferimento, que é o item 2, entendo que o lançamento decorrente do auto de infração deve ser cancelado com a reforma de primeira instância. Ou seja, não é devido ao recolhimento do imposto e o crédito é legítimo, assim como eu tenho me manifestado em processos exatamente idênticos. Por conta disso, senhora presidente, eu conheço do recurso ordinário e a ele dou integral provimento para cancelar a decisão de primeira instância. É o meu voto. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto e pela análise.
Eu estava até acompanhando aqui, olhando outros processos que a patrona comentou, mas eu ainda estou olhando aqui. Representação, primeiro. Obrigado, senhora presidente. Gostaria também de parabenizar a relatora, a doutora Maria Helena, bem como as advogadas do contribuinte, a doutora Daniela e a outra doutora que me fugiu o nome agora. Renata. Renata. Esse é um tema recorrente aqui no tribunal. Eu acho que existem quase ou 10 autos de infração contra esse mesmo contribuinte, tratando do mesmo assunto, que é a entrada de gordura suína, né? Nenhum dos processos, eu fiz essa verificação ontem, tem solução definitiva no TIT, né? Então, me parece que essa é uma questão ainda em aberto, que está sendo apreciada pelo tribunal em suas várias câmaras e certamente pela Câmara Superior. Se não chegou, vai chegar. A questão central das provas me parece que fica superada porque entrou no fornecedor da autuada, entrou gordura animal, desculpe, entrou gordura suína e saiu gordura suína, não houve modificação do produto. É o mesmo produto que entrou e que saiu, ainda que tenha sofrido algum processo de melhoria ou de purificação para que ficasse adequado à industrialização que faz a autuada, não houve essa modificação do produto, né? Diferentemente, a autuada, quando dá entrada na gordura suína, não dá saída de gordura suína, porque usa essa gordura como insumo no seu processo produtivo, e não simplesmente para... Não vende gordura suína a Bayer Locker, esse é o ponto, né? Então, nesse sentido, me parece que, com todo respeito às opiniões contrárias, me parece que não há necessidade de prova de que não houve industrialização, uma vez que o produto continua sendo exatamente o mesmo no fornecedor da autuada. É esse o ponto central. Essas argumentações todas já constam dos autos, nas oportunidades que a representação fiscal teve para se manifestar, e é com essas considerações que eu deixo aqui os senhores para a decisão. Muito obrigado. Obrigada, representação. Bom, agora, doutor João e doutor Flávio, palavra aberta. Doutora Isabel, bom, inicialmente cumprimento as patronas e a doutora Maria Helena pelo seu voto, muito bem, como sempre, muito bem, examinou muito bem todas as questões, fundamentou também adequadamente. Agora, eu não me lembro de ter participado de julgamento, apesar de parece terem sido talvez 10 processos, mas de ter participado de julgamento de algum desses processos. Então, se a relatora e a presidente me permitem, eu gostaria de pedir vistas para examinar melhor o processo. Claro. Doutor Flávio, quer fazer alguma consideração ou aguarda o retorno? Bom dia a todos. Eu parabenizo aí a doutora Daniela e Renata pela sustentação oral. Parabenizo também a doutora Maria Helena pelo voto. Eu já julguei um processo dessa empresa anteriormente, acho que na segunda Câmara, na ocasião, pela manutenção do auto, eu acabei sendo voto vencido também. Nesses casos, é bastante difícil a identificação da onde termina o diferimento, né? Tem situações que eu já participei do julgamento, eu me lembro especificamente de uma empresa que comprava garrafas de vidro para reciclagem, sucata, né? E fazia uma granulação entre tamanhos de cacos de vidro.
para revender, para alimentar fornos, né? Então, é esse mesmo raciocínio, entra gordura, sai gordura, entra sucata, sai sucata. Então, eu costumo seguir esse raciocínio nos votos aí. Também metais tem essa situação, que se compra sucata de metais e se transforma e acaba se vendendo uma sucata industrializada, assim, em granulometria adequada para alimentação dos fornos. Uma vez participei de um julgamento desses também, considerei que não houve quebra do diferimento. Nesse caso específico, tem duas diferenças aí fundamentais. Uma é a decisão normativa e outra é a resposta à consulta, né? Me parece, ali, de uma leitura rápida que eu fiz na resposta à consulta, que nesse caso específico há uma adição de óleo de soja ao sebo, e uma manifestação da própria consultoria tributária no caso de que, em razão desta adição, se encerra o diferimento, né? Então, como eu tenho posição contrária ao voto da doutora Maria Helena, e existem essa circunstância da resposta à consulta, nesse caso específico, eu também gostaria de tirar em vista para analisar, para ver aí, eventualmente, se nesse caso específico eu mantenho ou não minha posição em relação a esse tipo de autuação. Claro, doutor Flávio. Bom, o voto já está registrado? Pode pedir. Presidente, posso fazer Pois só não. uma parte? Claro. Então, o ponto é exatamente esse, a resposta à consulta. No caso da recorrente, Berlocker, todos os fornecedores deles apresentaram resposta à consulta. No outro processo que foi julgado no outro biênio, os 3 fornecedores tinham resposta à consulta específica. Então, eu acho que se existe uma manifestação da própria Cefaz, eu acho que a gente não pode punir o contribuinte, né? É só esse ponto, senhora presidente. Tá bem. No caso específico que eu participei do julgamento, não havia essa resposta à consulta, tá, doutora Maria Helena? Não foi na sexta, foi na segunda Câmara. Não, então, esse foi na quarta, foi no outro biênio, não foi na sexta. Tá. Então, só para deixar registrado, naquele julgamento, a decisão foi unânime. Até os outros integrantes, os representantes fazendários, acompanharam por conta da resposta à consulta, porque se a própria Cefaz se manifesta nesse sentido, então, para que vale a resposta? Né? Então, esse foi o argumento, né, que levou em conta, no caso, na época, foi o doutor Zúlio e o doutor Nascibem, que acompanharam também e me fez também votar também nesse sentido. Então, eu acho que é um argumento que a gente não tem como apagar, né? Perfeito, doutora Maria Helena. Doutor Flávio, eu vou pedir para o senhor registrar aí a sua solicitação de vista, porque eu só consigo... Eu tenho que conceder as duas juntas. Se eu conceder primeiro para o doutor João, aí... Doutora Isabel, Pois não. diante do pedido do doutor Flávio, como ele já está mais afeito à matéria, e pelo que eu percebi, acho que eu provavelmente acompanharia sejam quais forem, né, as conclusões dele, eu peço para retirar o meu pedido de vistas. Então, veja se é possível cancelar para eu não ter que... Porque senão eu vou ter que negar. Veja se é possível. Pode negar, porque acho que eu não consigo retirar. Doutor Silag, não faz isso comigo. Eu acho que consegue. Se você colocar lá desistir do pedido, acho que dá, doutor João. Deixa eu ver. Acho que dá, sim. Mas eu não estou vendo aonde isso. Não dá? Eu acho que tem um lugar aí que fala desistir do pedido de vistas. Tem da preferência da vista, não tem. Não? Então, Não. desculpa. Então tem que negar, presidente. Não, mas não tem problema. Estou pedindo para... Olha, eu tenho testemunhas aqui, hein? Eu tenho testemunhas. Eu vou negar, sim, mas veja. Vamos lá. Bom, negado. Então, doutor Flávio, concedido. Ok.
Então, processo 41.48.132 sai em vista com o doutor Flávio, doutoras Daniela e Renata. Senhora presidente, Oi, pois não. o número do processo é 41. Falei rápido demais? 41.48.132? Não é 41? 48.132? 48.132? 41.48.132. É isso aí. Tá certo. Tá certinho. Desculpa, foi engano. Mas, olha, eu acho que a representação e o doutor Silag hoje estão testando meu coração, né? Não faz isso. Não faz assim. Então, doutoras Daniela e Renata, o processo sai em vista com o doutor Flávio. Numa próxima sessão de julgamento que esse processo vier a ser pautado, se as doutoras quiserem acompanhar, já sabe qual é o procedimento aí para fazer a solicitação. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada, Tá bom, igualmente. Então, encerrar julgamento. Concedido, né? Concedido, tá ok. Vistas, ok. Então, encerrar julgamento. Ok. Bom, agora não temos mais inscritos para sustentação oral. Nós temos Uma aqui, advogada. doutora Milena. Nós temos aqui, doutora Milena. Osvaldo, Pois não, presidente. pode me dizer que tem alguém aqui, eu não sei se é para acompanhar. É só acompanhamento, mas não tem o processo que ela vai acompanhar. Ah, tá bem. Então, vamos lá. Na sequência da pauta, processo 41.50.848, CAF Brasil, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, Dr. Silag não... Ah, temos sim. Doutora Milena, está sem áudio. Sem áudio. Osvaldo, eu não sei se tem que... Agora acho que liberou. Vocês me escutam agora? Ah, sim, sim. Ah, tá. Bom dia, dia. doutora. Desculpa o imprevisto. Eu vou somente acompanhar hoje mesmo. Eu já fiz sustentação oral na última vez que o processo esteve em pauta, então só vou somente acompanhar o julgamento. E Obrigada. qual é o processo, doutora? Um instante. Oi? O CAF. É da empresa CAF. Então é esse mesmo, doutora. 415-0848. Então, pronto. Então, doutor Silag, só a doutora Milena está apenas acompanhando. Então, é o processo que foi anunciado, 41.50.848, CAF Brasil. Obrigado. É um recurso ordinário, contém 3 acusações, porém os itens 2 e 3 já foram quitados e já tiveram seus débitos quitados, conforme certificação do núcleo fiscal de cobrança da delegacia, permanecendo em julgamento apenas o item 1, que trata da falta de pagamento do imposto, emissão e escrituração de notas fiscais relativas a operações tributadas entre estabelecimentos da mesma titularidade. Esse processo já teve o julgamento iniciado nessa Câmara Julgadora em sessão de 26 de abril de 2024, em que eu havia trazido como meu voto, propondo a conversão do julgamento em diligência para a presidência desse tribunal, para solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, com seu parecer opinativo sobre os efeitos e o alcance da decisão do STF transitada em julgado quanto à ação declaratória de constitucionalidade 49, ADC 49. Uma vez que esse tem sido o procedimento adotado para esses casos na Câmara Superior. No entanto, após os debates realizados nesta Câmara, eu fui vencido na minha proposta pela diligência. Eu, inclusive, uma vez que, por uma deficiência do sistema EPAT, ou deficiência não, falta de previsão,
o meu voto não ficou, aliás, não foi possível se fazer uma votação preliminar, então eu deixo registrado aqui através de um parágrafo o que aconteceu na sessão anterior. Eu digo que o ilustre juiz Dr. Geraldo Nascimento apresentou voto de preferência, e digo que por razões técnicas do sistema EPAT, o voto de preferência não se encontra encartado nos autos, e então o Dr. Geraldo apresentou o voto afastando a diligência proposta e devolvendo o processo a este relator, para que enfrentasse o mérito, o que foi acompanhado pela ilustre juíza doutora Isabel Cristina Almir Luciano. E o juiz doutor João Emílio Bertolucci acompanhou o relator, tendo a doutora Isabel, presidente da Colina da Câmara, desempatado no sentido do seu voto. Assim, os autos retornaram a este relator para que prosseguisse no julgamento, ingressando no exame do mérito. Eu vou apresentar o meu voto. Com relação à DC 49, saliento que foi debatido nesse colegiado, na sessão de 26 de abril de 24, apenas a conveniência da conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-Geral do Estado. Não foram objeto da discussão nem da deliberação, contudo, os efeitos e o alcance das decisões da DC 49. Neste ponto, destaca-se que a decisão do STF teve os seus efeitos modulados para que, abre aspas, tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, fecha aspas. O caso ora sob exame, em que a lavratura do auto ocorreu em 30 de setembro de 2022, com a notificação do contribuinte, as folhas tais, portanto, após a data da publicação da ata de julgamento da DC 49 e antes do exercício de 2024, verifica-se a inaplicabilidade do decidido na DC 49. Constata-se também que a Lei Complementar 204 de 2023, que veio alterar a Lei Complementar 87 de 96, para deixar de considerar como fato gerador do ICMS a saída de mercadoria e estabelecimento de contribuinte para outro de mesma titularidade, passou a vigorar somente a partir de 1º de janeiro de 2024. Desse modo, à época dos fatos geradores, que ensejaram a acusação referente ao item 1, não vigia a DC 49, tampouco a alteração posteriormente promovida na Lei Complementar 87. Ausentes questões preliminares, ingresso no exame do mérito. Portanto, a LIDE cuida de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Eu observo que a recorrente alega ainda que as operações compreendidas nesse auto de infração se encontram ao abrigo da isenção do ICMS, conforme o artigo 159 do anexo 1 do regulamento, que regulamentou o convênio ICMS 94 de 2012. A autuada afirma que as operações estariam beneficiadas pela isenção concedida pelo convênio ICMS 94 de 2012, para operações internas realizadas com matéria-prima, material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipamentos a serem empregados na fabricação, manutenção ou reparação de trens, locomotivas ou vagões destinados às redes de transportes públicos sobre trilhos de passageiros. Afirma que o seu objeto social é a reparação, manutenção e fabricação de trens, locomotivas e vagões, conforme consta do seu contrato social. Com essa finalidade, parte das transferências de mercadoria que realiza consiste em venda ou remessa para terceiros para industrialização, para a montagem de locomotivas por outros contribuintes integrantes de sua cadeia produtiva, e outra parte trata-se de transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos. A interessada argumenta que, no primeiro caso, as operações se encontram isentas do ICMS, com fundamento no artigo 159, anexo 1 do regulamento do ICMS, enquanto que, no segundo caso, não incide a tributação do imposto, conforme a jurisprudência do STJ, nos termos da súmula número 166. Eu entendo não prosperarem tais alegações. Com relação às alegações de isenção, nota-se que o artigo 159 do anexo 1 condiciona o benefício da isenção do ICMS à comprovação do efetivo emprego das mercadorias na fabricação, manutenção ou reparação de trens, locomotivas ou vagões. E como se disso, a legislação tributária que dispõe sobre a outorga da isenção deve ser interpretada literalmente, conforme o artigo 111 do CTN.
Examinando o seu contrato juntado aos autos, depreende-se apenas a existência de relação comercial entre a autuada e a Companhia Paulista Trens Metropolitanos, a CPTM, não se verificando, a partir dos documentos fiscais anexados, o efetivo emprego das mercadorias às atividades pertinentes ao artigo 159 do anexo 1 do Regulamento de ICMS. As operações consignadas nos DANFs presentes nos autos demonstram tão somente que as mercadorias transitaram entre estabelecimentos da recorrente, considerando-se que no contrato supracitado não consta disposição de exclusividade de fornecimento, não restou comprovado que todas as operações realizadas pela autuada teriam como destino a CPTM. Nos DANFs apresentados, as folhas tais, não se constata que as mercadorias fossem destinadas para o emprego efetivo nas atividades de fabricação, manutenção ou reparação de trens, locomotivas ou vagões. Infere-se apenas a ocorrência de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Igualmente, não merecem guarida as alegações de que as respostas às consultas tributárias de número 4.273, de 2014, 16.963, 2017 e 19.773, 2019, emitidas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, estabeleceriam que o benefício da isenção previsto no artigo 159 se aplicaria a toda a cadeia produtiva, não diferenciando quais os equipamentos e nem se foram ou não importados. Conforme as mencionadas respostas a consultas tributárias, para fazer jus à isenção do imposto, a operação deve fazer parte da cadeia produtiva, sendo necessárias, primeiro, a comprovação de que o destino final das mercadorias será a empresa que as utilizará na fabricação, manutenção e reparação de trens, locomotivas ou vagões destinados às redes de transportes públicos sobre trilhos de passageiros, e segundo, a comprovação do efetivo emprego com essa finalidade dessas mercadorias, restando as provas sujeitas à apreciação do fisco. Portanto, não tendo sido comprovado pela recorrente o efetivo emprego das mercadorias na fabricação, manutenção e reparação de trens, locomotivas ou vagões, resta inequívoco que as operações compreendidas no item 1 se sujeitam à incidência do ICMS, a elas não se aplicando o artigo 159 do anexo 1. Quanto à incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma titularidade, a matéria já se encontra sedimentada nesse tribunal, conforme alguns julgados que eu trago da Câmara Superior. Vou ler apenas alguns breves trechos. Então, inicialmente, o voto proferido, o voto condutor do Dr. Argos, atual presidente do TIT, onde ele diz, em meio ao seu, entre os fundamentos do seu voto, o seguinte: no mérito, entendo que deva ser aplicado o previsto em norma válida, vigente e eficaz, construída nos textos legais dos artigos 12, inciso 1 da Lei Complementar 87/96 e artigo 2º, inciso 1 da Lei 6.374, onde se prescreve a incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. A súmula 166 do STJ não tem caráter vinculante em face do ordenamento posto e ainda aplicável dos dispositivos legais citados. Assim, a linguagem sumular destacada tem caráter descritivo e não prescritivo de condutas, como só ocorre com as súmulas vinculantes, sendo insuficiente a fundamentação legal como posta a pôr. Depois, um voto condutor também em julgamento de recurso especial, sendo relatora a doutora Mara Eugênia Caramico, onde ela diz, destacando apenas: meu posicionamento sobre a súmula 166 é vencido nesta Câmara Superior, que de há muito vem entendendo pela sua não aplicação. Portanto, curvando-me ao quanto vem decidindo esta corrente da Câmara, e embora meu entendimento seja em sentido contrário, ou seja, pela aplicação da súmula, conheço do recurso do contribuinte, mas quanto ao mérito, nego-lhe provimento. E, finalmente, um julgado do voto condutor do doutor Alberto Podgaek, ele diz o seguinte, entre os seus fundamentos: no mérito, por ora, vou manter o entendimento sedimentado nesta Câmara Superior, no sentido do provimento do recurso, adotando como razões de decidir voto vencedor que acompanhei, exarado pelo atual presidente desse tribunal, Dr. Argos Simões, no processo relativo ao auto de infração tal. Assim, diante da jurisprudência que tem prevalecido nesse egresso tribunal, entendo procedente a acusação do item 1 do presente auto, que considerou a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.
Não merece melhor sorte a alegação de aplicação do artigo 112 do CTN, uma vez que, no caso sob exame, não subsistem quaisquer dúvidas quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, a natureza ou a extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, ou a natureza da penalidade aplicável. Pedido de renovação ou redução da multa nos termos do artigo 527-A do regulamento não pode ser atendido devido ao não cumprimento de um dos requisitos objetivos do dispositivo, uma vez que a infração implica a falta de pagamento do imposto. Assim, diante de todo o exposto, conheço o provimento ao recurso ordinário para manter inalterada a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise do processo. Representação? Obrigado, senhora presidente. Parabenizo também o doutor Silag e não tenho nada a acrescentar. Muito obrigada. Eu deixo a palavra aberta, então, para a doutora Marilena e o doutor Flávio. Doutor João, eu só tenho uma dúvida. No caso, as operações são após 2022, certo? Eu acho que não, porque eu só vou olhar, porque o auto é de 2022. Então, aí no caso, são 2 pontos. Ele está sendo glosado o crédito na transferência ou está sendo exigido o imposto na transferência? Doutora Marilena é 2019. Janeiro a Obrigado. dezembro de 2019. São 3 acusações, né? Deixa eu ver as outras 2, né? Na acusação, na infração que está sendo julgada, é de falta de pagamento do imposto, por emissão e escrituração de notas fiscais. Mas aí, no caso, se é falta de pagamento e foi numa DC, eu acho que a dúvida reside no crédito, né? Ou eu estou falando besteira? As 3 acusações são, acho que, no mesmo sentido. Senhora presidente, eu posso pedir vista? Porque eu fiquei em dúvida em relação a isso. Porque eu acho que um ponto é o direito ao crédito após a ADC e a exigência do imposto após a ADC, né? Porque a exigência do imposto já foi declarada que não é devida, né? Claro, doutora, pode pedir vista, É embora só eu, essa dúvida. embora eu tenha me manifestado no sentido de que autos de infração, independente de quando ocorreu as operações, autos de infração que foram lavrados após abril de 2021, eu tenho entendido que não é aplicável a ADC, mas doutora pediu vista, acho que vale a pena analisar o processo, Meu claro, ponto é porque só ainda é uma esse. discussão, é uma discussão muito recente, né? Eu acho que ainda vai ter vai ter muito entendimento ainda para se muitas conclusões ainda para se chegar, mas vale a pena sim um estudo mais aprofundado. Doutor Flávio, aguarda retorno. Bom, bom dia novamente. Eu fiquei em dúvida nesse caso aí. Eu estava olhando as mercadorias, elas inclusive constam CST 40, que é mercadoria isenta, né? E aí, quando você, olhando os itens de mercadoria, tem rodas para trem, janelas para trem. Eu queria perguntar para o Dr. João, que leu o processo mais detalhadamente, se não existe nenhum esboço de prova do contribuinte em relação à destinação dessas mercadorias. Não tem nada no sentido de comprovar a saída posterior para essas empresas de transporte público, de trens. Então, doutor Flávio, então, é exatamente esse o ponto. Não há essa comprovação, por isso que a autuada não tem direito a essa isenção. Justamente porque ela não preenche
os requisitos de demonstrar, o requisito de demonstrar a destinação efetiva desses materiais para que sejam aplicados na sua destinação prevista a lei que concede a isenção, que é o emprego em trens e acessórios, né, locomotivas, vagões, etc. O contribuinte deixou de fazer essa comprovação. Tá, joia. Tá sem som, doutora Isabel. Desculpa. Obrigada, doutor Flávio. Doutor João, se puder fazer, então, um registro do voto. Desculpa, eu parei no meio do caminho. Só o doutor faz isso, eu não faço, não. Pronto. Doutora Maria Helena. Muito bem. Doutora Milena, então, o processo 41.5848 sai em vista com a doutora Maria Helena. Numa próxima sessão de julgamento, se a doutora quiser acompanhar Doutora esse processo. Isabel, Oi, pois não. desculpa a interrupção. Se possível, eu precisava trocar o meu voto aqui. E, doutora, agora... Não é possível, mas... Eu já concedi agora... Bom, na verdade... Peraí, deixa eu ver. A edição de voto do relator. Vamos ver se é possível. Opa, acho que eu consegui. Veja aí se... Ah, sim. É que, na verdade, eu só vou dizer por quê. É por causa do acréscimo de um parágrafo que o doutor Tortello fez a gentileza de alertar que seria recomendável que ficasse registrada a votação na sessão anterior com relação à rejeição da proposta de conversão do julgamento de diligência. Então, que ele havia acrescentado aqui, por sugestão dele, aquele parágrafo, né? Uhum. E alterar o voto nesse sentido. Só um instante. Conseguiu, doutor? Só um instante, já estou terminando. Ah, não, só para saber. Só para Eu saber. tive que pegar o pendrive do computador e passar para o
para o novo. Não, era só para saber, para ver se eu não deixei de... Não, ainda não. Né? Ah, tá bom. Pronto, agora sim. Obrigado. Bom. Doutora Maria Helena, para não ter nenhum tipo de equívoco, eu vou cancelar o seu pedido, e aí eu vou cancelar e a doutora pede de novo, tá bem? Confirmar o cancelamento do pedido de vista. Ok, vamos lá. Agora sim. Ok. Bom, então, doutora Milena, o processo 41.50.848, o processo sai em vista com a doutora Maria Helena, numa próxima sessão de julgamento. Se a doutora quiser acompanhar, já sabe qual é o procedimento, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, doutora. Bom dia. Deixa eu só encerrar o julgamento. Tudo bem. Então, nós vamos agora para o processo 41.51.781, OI, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, vista da doutora Maria Helena, e não temos... bom, deixa eu ver se não temos mesmo. Não temos patronos presentes para acompanhamento do julgamento. Então, doutor Silag, se quiser só fazer aqui um resumo do seu voto, ou então o resultado do seu voto, que acho que o doutor, na sessão passada, já manifestou o seu voto, se não na íntegra, quase todo, mas, ou só o resultado, doutor, talvez seja melhor. E depois eu passo a palavra para a doutora Maria Helena. Sim, obrigado. É um recurso ordinário, contém uma acusação, que é prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, e que foi efetuada a prestação de serviço, desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. E eu entendo que verificou-se o descumprimento dos requisitos pelo contribuinte de tornar acessíveis tanto à fazenda quanto ao contribuinte as informações referentes às prestações, e daí a configuração da infração, uma vez que o contribuinte deveria ou emitir esses documentos fiscais e fornecer aos contribuintes, ou, no mínimo, deixar eles disponíveis num site público e também à disposição da fazenda. O contribuinte não fez nenhuma coisa nem outra. Apertadíssima síntese, por essa razão eu entendo que se verifica a infração, e nesse sentido neguei provimento ao recurso ordinário, mantendo a acusação. Fechado, Isabel. É o costume. Doutor Silag, parabenizo mais uma vez pelo voto. Obrigado pelo resumo. E doutora Maria Helena? Então, eu pedi vista do voto, do processo, porque na sustentação oral, pela sustentação oral do patrono, eu fiquei em dúvida em relação à capitulação da multa.
Por quê? Porque o patrono disse que a multa que foi capitulada não refletia a infração, e para a infração haveria uma outra capitulação. Só que analisando o processo e o voto do relator, eu vi que realmente a recorrente, né, tem um entendimento equivocado, porque ela confunde falta de emissão de documento fiscal com prestação de serviço desacompanhado de documento fiscal. E no caso, a multa foi prestação de serviço desacompanhada de documento fiscal, que tem uma previsão específica, que é exatamente o que está no auto de infração. E, por outro lado, falta de emissão de documento fiscal também tem uma previsão específica, mas nesse caso a multa foi aplicado certinho mesmo. Eu fiquei só nessa dúvida, porque aí, se fosse isso, eu entenderia que o lançamento deveria ser cancelado. Mas, como foi esclarecido, eu acompanho o relator, inclusive nas razões de mérito, e na alegação de redução e elevação da multa, que eu acho que não preenche os requisitos. Então, eu acompanho o relator para conhecer o recurso e negar provimento. É isso, senhora presidente. Muito obrigada, doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto. Representação? Obrigado, senhora presidente. Não tenho nada a acrescentar no debate. Muito obrigada, doutor Flávio. Nesse caso, eu já havia me manifestado no julgamento anterior, no sentido de que ia acompanhar aí o voto do Dr. João Carlos. Perfeito. Eu também não tenho nenhuma observação a ser feita, então eu vou encerrar os debates. Doutor Silaghi, o senhor tem que registrar, não consigo encerrar. Pronto, obrigado. Debate. Quórum. Votação. Muito bem. Então, o processo 41.51781, em recurso ordinário, foi conhecido e não provido. Muito bem. Vamos ver aqui. Bem. Pauta cumprida, todos os processos julgados e outros que caíram em vista. Então, eu agradeço a dedicação de todos, os votos, e todos os debates que tivemos. Então, eu dou por encerrada a sessão da 8ª Câmara Julgadora do dia 10 de maio de 2024. Vou pedir a gentileza do Oswaldo encerrar a gravação.